no jogo, porque desde a lesão do Maicon, né, você ficava tentando encontrar soluções e as respostas não vinham, né? O Corinthians fez algumas alterações, você vem no intervalo com mais 2 substituições e as respostas não vieram dentro de campo, pelo menos aparentemente não vieram dentro de campo. O Corinthians não conseguiu em nenhum momento se impor diante do Flamengo. Você acha que, com todas as dificuldades que você teve, mais uma vez, perdeu o William para esse jogo, hoje acabou pesando essa falta mesmo de quantidade de jogadores no elenco para tentar trazer uma solução para um jogo que se apresentou muito difícil desde o início? Boa noite. Nós sabíamos claramente que hoje, para competirmos e para conseguirmos um bom resultado, teríamos que estar no nosso melhor nível. Temos que entender muito bem o adversário que joga em Losango, com muita gente por dentro. O espaço normalmente está do lado contrário, portanto, isto eram claramente as ideias: ligar bem corredores, chamá-los de um lado, encontrar o espaço do lado contrário, e nós tivemos, surpreendentemente, porque noutros jogos conseguimos fazer isso com alguma facilidade. Hoje parece-me aquilo que aconteceu durante a primeira parte, apesar de termos, eu acho que competimos, não foi uma primeira parte em que o Flamengo conseguiu superiorizar-se, foi um jogo competitivo, em que conseguimos pressioná-los, sem bola conseguimos pressioná-los, não os deixamos colocar, expressar muita da qualidade que têm, não há dúvida nenhuma, uma equipa perigosíssima em transição. Quando o jogo parte, então ainda se torna mais perigosa, mas o espaço havia sempre do lado contrário, e isso é que me irritou quase toda a primeira parte, porque a pedir-lhes, porque o espaço, muitas vezes a bola está do lado contrário, e eu estou ali no corredor, e estou a ver claramente que o espaço está completamente aberto para se rodar o jogo, para se ligar os corredores, e não o fizemos, insistíamos no corredor da bola, e o jogo tornou-se um bocadinho um jogo de ganha, perda, ganha, pronto, e foi um bocadinho até o golo do Flamengo a acabar a primeira parte. Eu acho que o golo foi uma pancada forte, numa bola aparentemente controlada, em que devíamos ter tido outro tipo de decisão, mas aquela foi a decisão. E isto é um jogo feito de detalhes, não é? No primeiro detalhe, a primeira vez que eles têm uma verdadeira oportunidade, conseguem fazer aquele golo. Depois, para tentar dar à equipa essa noção de corredor do lado contrário, de chamar de um lado para entrar do outro, fizemos alterações, tivemos azar na lesão do Maicon, porque é um jogador que, estava fresco no jogo, é importante. Depois do jogo de Botafogo, passado 3 dias, ter um jogo deste nível não é fácil, portanto, era um jogador que estava fresco, um jogador de meio campo, estava fresco, que nos podia dar, de facto, essa qualidade, mas não foi, lesionou-se, saiu. O William também era um jogador que nos podia dar hoje alguma coisa a mais, um extra a mais, porque estamos com dificuldades na frente, não estamos com dificuldades. O Watson hoje sentiu qualquer coisa, não sei. O Gustavo veio de 90 minutos há 3 dias e tem alguma dificuldade em recuperar. Portanto, as soluções para a frente, para jogar com os externos, tínhamos o Giovanni, que era a única solução que tínhamos no banco, e tínhamos o Roger, que pode jogar como externo, mas como externo, na minha opinião, não consegue defender o corredor como eu acho que tem que ser defendido, como eu acho que se tem que trabalhar a defender um corredor. Portanto, o que é que tivemos que fazer? Passar o Yuri para o corredor e deixar o Roger mais centralizado, que entrou bem no jogo. O Yuri é que, como externo, não nos consegue dar aquilo que nós pretendemos, quer dizer que estamos curtos em termos de soluções, não há dúvida nenhuma. E a segunda parte, iniciamos a segunda parte
até com a intenção de ligar corredores e a criar essa dinâmica que era importante para encontrar os espaços contra o Flamengo. Levamos com o segundo golo, numa infelicidade do Balbuena que escorrega, e depois do segundo golo quebra-nos mentalmente, não há dúvida, porque ali senti que a equipa se perdeu-se em termos de pressão, deixamos de os pressionar, e não há dúvida nenhuma que eles, sem pressão, têm muita qualidade individual e coletiva, e jogam a encontrar e criar-nos dificuldades, empurrar-nos lá para trás, e nós não conseguimos reagir. Portanto, o 2-0 foi uma pancada muito forte, mesmo do ponto de vista anímico. Por muito que eu tentasse que a equipa subisse e pressionasse mais à frente, não. Depois também é perceber também a quantidade do elenco, os argumentos do elenco. Isso tem que ser consciente, a perceber o que é que está de um lado, o que é que está do outro. Nós temos qualidade, não há dúvida nenhuma, mas precisamos de ter toda a gente disponível, não é o caso. Vitor, boa noite. Queria aprofundar um pouquinho um dos temas que você abordou nessa sua resposta sobre o jogo, que é a pressão do Corinthians no campo de ataque. Porque se a gente voltar nos primeiros 15 minutos de jogo, o Corinthians pressiona muito, inclusive cria uma ótima chance de gol, recuperando a bola no ataque. Queria que você contasse como é que você trabalhou isso pensando o jogo, se era algo que você queria que o Corinthians sustentasse por 90 minutos, ou se era uma pressão mais inicial, e por que, na sua opinião, o Corinthians foi baixando um pouco as suas linhas ao longo do jogo para que o Flamengo ganhasse terreno no campo de ataque. É fácil perceber, porque eles têm um jogador na frente chamado Pedro, que é muito alto, consegue segurar a primeira bola e a maior parte das vezes a resposta à nossa pressão era uma bola longa no Pedro, que depois encontra ou espera por uma segunda bola, por um apoio frontal, e criar-nos algumas vezes, por isso é que às vezes somos empurrados para trás desta forma, não é? Queremos pressionar, mas levamos com a bola na frente, muitas vezes posicionado sobre o Fagner. A diferença de altura é muito grande. O Fagner tentou, ganhou algumas vezes, a jogar o corpo, mas muitas vezes a resposta deles à nossa pressão mais alta e que nos levou a baixar um bocadinho foi esta bola longa, que entrou na frente, e depois uma segunda bola com muita gente por dentro. Mas é como eu digo, eu acho que eu na primeira parte vi um jogo em que a minha equipa podia de facto ter estado melhor, essencialmente na descoberta dos espaços, porque eles dão espaço, não é? O Losango dá espaços, o Losango é preciso encontrar os espaços, essencialmente do lado contrário. E nós parece que nunca tivemos essa intenção. Isso foi porque foi o que mais preparamos, foi o que eu mais pedi à equipa, que encontrasse espaços, nomeadamente ao Cantilho, para variar, não só ao Cantilho, aos médios, ao Maicon, para variar do lado contrário, para encontrar o espaço do lado contrário. E nós tínhamos sempre lá a opção livre para receber, só que não tivemos a capacidade, devíamos ter jogado ao nosso melhor nível contra eles, não é? Neste jogo, e não tivemos a capacidade, aceleramos a maior parte das vezes no próprio corredor, perdemos bola, e lá vinham eles outra vez, nós perdíamos bola, ganhávamos no corredor, e insistíamos nesse corredor, perdíamos bola. Portanto, não foi sinceramente, a diferença não é tão grande. Nós, no nosso melhor nível, conseguimos criar mais problemas, mas hoje, na primeira parte, conseguimos competir. Depois do segundo golo, a equipa deixou de pressionar, o Tiago Maia passou a jogar de cadeirinha, não é? A jogar de cadeirinha, a jogar de um lado, a jogar do outro, a rodar para um lado, a rodar para o outro, e depois obrigávamos, como a nossa pressão não era uma pressão agressiva, obrigávamos a andar ali a bascular de um lado para o outro, a chegar atrasado a um lado, depois chegamos atrasado ao lado, e depois é claro que a qualidade individual e coletiva começa a vir ao de cima, e eles de facto têm essa qualidade e acabaram por nos encostar. Em vez de sermos nós, porque estávamos a perder, a termos a iniciativa, a termos bola, não fomos capazes. Temos que reconhecer, temos que ser clarinhos como a água. Eu não gosto de colorir um quadro quando ele é preto e branco, é mesmo assim, é preto e branco. Pronto, hoje não foi
Hoje devíamos ter estado no nosso melhor nível e não conseguimos. Juliano, Vitor, boa noite. A minha pergunta vai para o Vitor. Na verdade, eu só queria saber, eu sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas está rolando essa polêmica sobre o primeiro gol, se você entendeu que, de fato, o árbitro poderia minimamente olhar o VAR. Eu não ouvi você falando da sua análise do jogo, mas eu queria essa opinião. E a minha pergunta seria em relação à Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Você já falou muito do calendário aqui, na Copa do Brasil vai ter que reverter um 2-0, na Libertadores agora a mesma coisa, e no meio desses dois jogos tem Campeonato Brasileiro e um clássico contra o Palmeiras. Pensando no que você vai ter que fazer agora, nenhum time do Brasil, não sei se você tem essa avaliação, consegue lutar pelas 3 competições com força máxima. Pensando nisso, que você tem que reverter 2 situações complicadas e tem um derby no meio do caminho, o que fazer agora, Vitor, por gentileza? Eu também gostava de saber, cara. Eu também gostava de saber como é que vou resolver esta. Agora, é assim, nós hoje temos que ser, hoje custa muito, isto é um bocadinho um choque de realidade, isto é um bocadinho um choque de realidade para mim. Hoje custa-me muito perceber que o jogo, de facto, não é fácil reverter uma situação destas na Libertadores. Temos que ir lá competir, temos que tentar dar o nosso melhor, procurar perceber o jogo melhor do que o que percebemos hoje. Penso que fomos um bocadinho infelizes nos 2 golos que sofremos. O primeiro golo, o que o árbitro me disse foi que não houve um movimento do braço para a bola, que o braço estava encostado no corpo. Eu, como não vi, eu não consegui ver. Portanto, a explicação foi esta, que nem houve movimento para a bola e estava encostado no corpo. Eu ainda não vi as imagens, portanto, não sei, mas esta foi a explicação que ele me deu. Mas no primeiro, mas aí nós para além, depois ficamos a reclamar. O problema são estes detalhes que definem o jogo, este tipo de jogo. Ficamos a reclamar com a possível mão e demos o espaço, uma fração de segundos ao adversário e no primeiro remate coloca a bola no set, não é? Coloca a bola no set. Portanto, levamos com o golo, vamos ali com essa pancada. Na segunda parte entramos com a intenção de rodar bola e de ter um bocadinho mais de paciência com bola para o jogo não andar sempre em acelerações, e nós temos um bocadinho de tempo para assentar o nosso jogo, criar a nossa dinâmica de coisa, que também hoje, não sei porquê, mas o nosso jogo posicional quase nunca nos permitiu fazer as combinações que estamos habituados a fazer. Porquê? Porque o jogo foi sempre, a primeira parte foi sempre vai, não assentamos o jogo, ou seja, não entrávamos em organização ofensiva, quase sempre andamos ali em transições, eles, nós. Ou em pressão, depois de pressionar, ganhámos bola, não conseguíamos manter a bola e queríamos acelerar logo, portanto, foi um bocadinho esse o jogo que não durante a primeira parte. E depois aquele segundo golo, é como eu digo, aquele segundo golo de facto foi uma pancada mais forte ainda. Levámos com aquele segundo golo e eu senti que a equipa, por mais que tentássemos colocar gente dentro e tentar melhorar a nossa capacidade de pressão, a nossa capacidade para ter bola, não fomos capazes. Eles começaram a ter espaço, como eu já disse, e então com espaço esta equipa tem muita qualidade técnica, nós também temos, mas depois eles vão acrescentando, os espaços nós não conseguimos pressionar, em termos de energia também não senti depois a equipa com capacidade de pressionar, e pronto, e a parte final foi um bocadinho sofrida, foi sofrível, e eles poderiam ter feito mais 1 ou 2 gols. Essa aqui é a realidade. Juliano, tudo bem? Boa noite. Queria que você fizesse, você que estava dentro de campo, uma análise da partida, o que não deu certo na sua visão, e que você pudesse mandar um recado para o torcedor que, enfim, tentou ajudar o que pôde até depois do jogo, tudo. Queria que você também mandasse um recado para o torcedor nesse momento. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso torcedor que compareceu.
incentivou o jogo todo. A gente sabia que era um jogo difícil, enfrentava uma equipe com muita qualidade técnica, qualidade individual e qualidade coletiva também. E como o Mister falou bem, a primeira parte foi um jogo muito equilibrado, né? Até o gol estava um jogo equilibrado. A gente teve muitas transições, a gente estava acelerando demais o jogo, né? Faltou um pouquinho essa variação que o Mister pede, de procurar jogar pelos lados, que era o que a gente tinha preparado para esse jogo. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, e aquele gol do primeiro tempo, você vai para o intervalo perdendo de 1-0. Dentro de casa, você precisa reverter um pouquinho, reverter o placar, precisa dar mais intensidade ao jogo, precisa criar mais, precisa pressionar mais, precisa chegar à frente. E aí foram feitas as substituições e nós, dentro de campo, tentamos dar o nosso melhor. Fizemos aquilo que nós pudemos e, infelizmente, hoje a gente não conseguiu. Agora, eu preciso enaltecer o grupo, o nosso grupo, porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com muitos jogadores fora, mesmo a gente não estando no nosso melhor nível, mesmo tendo jogadores muito jovens, nós nos colocamos nessa situação, né? Se a gente voltar um pouquinho, algumas semanas atrás, ninguém diria que o Corinthians estaria classificado na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho do grupo. Infelizmente, chegou numa situação onde a gente tem que reverter 2 resultados complicados. A gente tem que acreditar, nunca foi fácil, nunca ninguém nos deu nada de graça. Foi com muito suor, com muito esforço. Foi assim que a gente chegou até aqui e é assim que a gente vai continuar. Então, hoje a gente perdeu, está todo mundo triste, chateado pelo resultado, mas a vida segue, amanhã a gente está de novo trabalhando e é pensar para frente, projetar os próximos jogos, porque o ano não acabou.